Olá, meu nome é Patrick, sou advogado e um dos sócios do escritório Saif Araújo, advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você, candidato do concurso para a Polícia Militar do Pará, que não se conforma com a não anulação de algumas questões desse concurso e que quer saber como restabelecer a justiça no seu caso. O concurso para a Polícia Militar do Pará, ele está sendo um certame bastante concorrido, uma grande quantidade de candidatos, pelas vantagens da função, pelo prestígio, pela remuneração. Então é um concurso que fez com que vários candidatos, milhares de candidatos, se preparassem por muito tempo, se dedicassem, abdicassem de muitas coisas para poder realizar esse certame em busca de ocupar essa função dentro da Polícia Militar do Estado. E, infelizmente, na hora que esses candidatos foram colocar o conteúdo no papel, na hora que esses candidatos foram realizar a prova objetiva, se depararam ali com algumas questões com irregularidades. Questões com conteúdo programático não previsto no edital, questões sem respostas corretas, questões com mais de uma resposta correta, algumas questões com alguns erros técnicos. Então se depararam com algumas questões com irregularidades. Foi divulgado o gabarito preliminar, vários candidatos apresentaram recursos administrativos na esperança que a banca realmente fizesse o que é certo e anulasse aquelas questões que possuem erros, mas infelizmente foi lançado o gabarito definitivo. Eles até anularam algumas questões que de fato possuem irregularidades, mas várias outras questões que estão maculadas nesse certame se mantiveram, o que nos dá a possibilidade de avaliar se cabe uma discussão junto ao Poder Judiciário, se cabe a anulação dessas questões pelo Poder Judiciário, pela Justiça. Nós temos aí aproximadamente 6, 7 questões que a gente entende como muito questionáveis, questões que possuem erros crassos, além de algumas outras que possuem ali alguns aspectos que podem ser ponderados e que nós podemos pleitear a anulação judicialmente para que a pontuação correspondente a essas questões possa ser atribuída à sua nota, se você tiver errado essas questões, e para que você possa se reclassificar no certame. É uma discussão muito grande se o Poder Judiciário pode intervir para anular de questões de concursos públicos, se isso pode ser questionado na via judicial, se não é discricionariedade da banca, se não é intervenção no mérito da administração pública. E no primeiro momento eu gostaria já de tranquilizar você, concurseiro que está assistindo esse vídeo, que o entendimento consolidado dos nossos tribunais superiores é no seguinte sentido: se existem questões maculadas com erros, se existem questões que possuem irregularidades, o Poder Judiciário não só pode, como deve intervir para anular essas questões. E isso não é intervenção no mérito do ato administrativo, isso não é intervenção na discricionariedade do Estado. Porque fazer uma prova correta, com questões corretas, é uma obrigação da administração pública. É um dever. O candidato, quando ele chega para fazer uma prova, depois que ele se preparou, depois que ele se dedicou, depois que ele abdicou de muita coisa, é justo que ele tenha uma prova com questões corretas, tanto do ponto de vista técnico, tanto do ponto de vista de ter ali apenas uma questão correta, ou nas questões que pedem alternativa incorreta, ter apenas uma resposta. Então, ambiguidade de respostas não pode ser aceito. Erros de conteúdo, então erros técnicos ali que não correspondem à disciplina que está sendo abordada naquela questão, é um erro que impõe a intervenção do Poder Judiciário. Não é justo que o candidato arque com esse erro. Não é justo que o candidato deixe de pontuar, perca uma questão por conta de uma irregularidade assim. Mesma lógica para questões que o conteúdo não está previsto no conteúdo programático previsto no edital. Não é justo que o candidato faça uma questão na qual não lhe foi oportunizado o estudo, na qual a banca não oportunizou ao candidato previamente que ele se preparasse para aquela questão, que ele passasse aquele conteúdo. Então, se foi cobrado ali alguma disciplina, algum instituto que não está previsto expressamente no conteúdo programático, essa questão ela deve ser anulada. Então, eu tranquilizo vocês nesse sentido de que se a questão possui irregularidade, como nós já sabemos que algumas questões de fato possuem, o Poder Judiciário ele tem o dever de agir. Já existem nos nossos tribunais pátrios inúmeras decisões anulando questões de concursos públicos, questões que estão viciadas. Então, tem questões na PRF, questões na PF, concurso que está acontecendo agora,
vários outros concursos em todo o país, Agente de Segurança Penitenciária de Goiás, Polícia Militar da Bahia, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Agente Penitenciário, Polícia Penal de Santa Catarina, vários concursos em todo o país, infelizmente, possuem ali algumas questões que são questionadas e o Poder Judiciário já tem entendido por anular nos casos em que essas questões possuem irregularidades. Então, se você é candidato desse concurso, se você não está ali dentro das vagas, não está dentro daquele quantitativo de candidatos que vai ser convocado para prosseguir no concurso, está ali por 1, 2, 3 questões, igual eu falei, existem até aproximadamente 6 a 7 questões que possuem teses consistentes, não deixe de lutar pelo seu direito. Se você ficou de fora das vagas por conta dessas questões, você não deve desistir, porque você batalhou muito para chegar até aqui. Você batalhou muito para chegar nesse ponto. E se a questão que você quer questionar de fato possui erro, você deve buscar os seus direitos e não deve se conformar com qualquer ato ilegal praticado pela administração pública. É sempre importante que você sempre esteja assessorado por profissionais especializados que realmente possam te falar quais questões possuem erros, se essas questões de fato possuem teses que podem ser acolhidas pelo Poder Judiciário. Chegam até nós, diariamente, candidatos que querem questionar algumas questões que são ali um pouco forçação de barra, não são questões que possuem uma tese consistente. E aí não vale a pena. É para questionar no Poder Judiciário questões que realmente possuem erros. E nesse certame nós sabemos que, infelizmente, existem questões que possuem erros graves, erros grosseiros, que impõem a anulação delas pela via judicial. Então, procure, você que se encontra nessa situação, procure um profissional especialista, procure alguém que realmente entenda daquilo que você precisa. A gente sempre faz uma brincadeira nos nossos vídeos, um paralelo com a medicina. Quando você tem um problema cardíaco, você não procura um ortopedista, porque a sua vida depende daquilo. No concurso público é a mesma coisa. Se você tem um problema, você precisa estar sempre assessorado por profissionais que sejam especializados, porque o seu futuro depende disso, a sua família, os seus sonhos. Então sempre coloque os seus sonhos na mão de profissionais especializados, mas não deixe de lutar por aquilo que é seu, não deixe de procurar saber se você realmente tem direito de ocupar uma função que você se preparou, uma função que você se dedicou e uma função que você sonha em ocupar. Nós, do Escritório Safy Araújo, somos uma advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. Atuamos em todo o Brasil, já conseguimos ajudar mais de 3.000 concurseiros em toda a nação. E se você quer saber um pouco mais sobre a sua situação, quer saber se há algo a ser feito, se existe alguma questão que pode ser questionada, os nossos canais estão aqui na descrição desse vídeo. Nós temos outros vídeos aqui no nosso canal no YouTube destinados a concurseiros e concurseiras que sonham em ocupar uma função pública. Então, certamente, eles vão contribuir com a sua trajetória em busca do seu objetivo. Curta esse vídeo, compartilhe com um amigo seu que você sabe que fez esse concurso, que você sabe que se encontra nessa situação. E jamais, jamais deixe de lutar por aquilo que é seu, porque tem poder quem age. Nós seguimos à inteira disposição. Confie na Safy, que estamos aqui para lhe ajudar. Um grande abraço.